Aleluia. Aleluia. Perdão, irmão, fica de pé mais um pouquinho, em nome de Jesus. A gente estava aqui adorando e chegou aqui para a gente uma notícia que o tio da Silvia sofreu agora um neurisma cerebral, aneurisma cerebral, e está passando por uma cirurgia agora. Eu e Patrícia, a gente já intercedeu ali, mas eu quero interceder junto com você de novo, como igreja. Vamos aproveitar esse ambiente, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. Senhor, nós sabemos que se nós enviarmos a Tua palavra, ela é poderosa para, Senhor, tocar a vida dele agora, onde ele estiver. Toma a vida do Marcelo nas Tuas mãos. Nós ordenamos cura, nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito de morte. Senhor, nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para os médicos, Senhor, para que opere e tudo, Senhor, concorra para a glória do Teu nome. Nós declaramos Marcelo sarado, Marcelo curado, sem nenhuma sequela, restaurado totalmente. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Obrigado, irmão. Pode sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tem uma coisa que nós fazemos, irmãos, que enche o céu, é quando nós o adoramos. Amém? A nossa adoração enche o céu. A nossa adoração é uma arma de guerra que nós temos. Tremenda, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas, irmãos, que muitas vezes tempo de oração não resolve, mas quando nós paramos na presença de Deus e decidimos adorá-lo por aquilo que Ele é, né, Ele se manifesta e milagre acontece. Amém? Em nome de Jesus Cristo, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Amém? Glória a Deus. Esse mês, irmãos, o Verbo da Vida, em todas as igrejas do Verbo da Vida, no mundo inteiro, todas as reuniões a gente está falando sobre família. A gente tirou esse mês de maio especificamente para falar sobre família. Amém? Então assim, a gente tem uma palavra para você sobre família. E eu percebo, irmãos, às vezes, que quando a gente vai tocar em certos assuntos, parece assim que Satanás quer trazer um peso, né, de condenação. Às vezes a gente, dependendo do que a gente está ouvindo, a gente se sente meio que confrontado, porque a gente começa a ouvir a palavra, a gente começa a fazer a comparação, e começa a comparar nossa família com a do outro, a gente começa a ver onde está a nossa família, como está, e a família, e a palavra às vezes confronta demais, e Satanás tenta jogar condenação. Mas eu quero falar uma coisa para você, irmão. A palavra de Deus, ela é cura, ela é saúde para a nossa família. Amém? A palavra de Deus é tudo aquilo que a gente precisa, irmãos. A gente não tem aqui nenhuma pretensão de querer passar para você que a nossa família é perfeita, né? A gente está caminhando para isso em nome de Jesus. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu decidi construir uma família baseada nos princípios bíblicos, e quando a gente faz isso, vale a pena, irmão. Não tem peso. Na verdade, irmão, o que traz peso é tudo aquilo que a gente faz fora da palavra. Às vezes, por um determinado tempo, parece até que está funcionando, né? Mas tem prazo de validade, irmãos. Tudo aquilo que a gente faz fora da palavra, tudo aquilo que a gente faz fora da fé, tem prazo de validade, né? E assim, a gente que nasceu de novo, nós que somos cristãos, tudo que a gente quer, irmãos, é agradar a Deus, não é verdade? Só que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, irmão, no início do versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz sem fé só vai trazer enfado e canseira. No final é enfado e canseira. E aí a Bíblia fala que Deus, ele derramou uma porção de fé no meu coração, no teu, exatamente para que a gente possa andar de acordo com a palavra dele. Porque a Bíblia diz que o justo, ele vai viver da fé. E quando a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, a palavra diz que o meu justo, né? Eu adoro essa expressão, irmão, eu amo essa expressão. E a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. E quando Deus, ele nos pede alguma coisa, irmãos, você pode ter certeza que ele já derramou recursos sobre a sua vida para isso. Deus, ele nunca vai pedir algo de mim e de você sem que antes ele tenha nos dado.
por isso, irmãos, criar a nossa família, os nossos filhos, fundamentar a nossa casa na palavra não é pesada, pelo contrário, é descanso, é segurança, irmãos. Pesado é construir fora, porque assim, algumas coisas trazem prazer para a carne, e o prazer da carne para a carne é bom, só que todo prazer da carne tem prazo de validade. Agora, aquilo que a gente constrói no Espírito, quando a gente anda no Espírito, aí, irmão, a validade é a eternidade, tem peso de eternidade. Por quê? Porque quando a gente constrói no Espírito, a gente está construindo sobre o princípio bíblico. Amém? Quando a gente constrói a nossa família sobre o princípio bíblico, é segurança, irmãos, para nós. Por quê? Porque família nasceu no coração de Deus. Eu até comentei aqui no discipulado, terça-feira minha esposa falou, deu uma palhinha do testemunho dela, você não tem noção, eu que vivo com ela. Mas assim, o que ela falou já é algo tremendo para a gente testemunhar o que Deus fez na nossa vida. E eu falei uma coisa que até o pastor falou na quinta-feira, que a gente tem costume de falar que a família é um projeto de Deus, e isso é uma verdade, a família é um projeto de Deus. Só que não é só um projeto de Deus ainda. Esse projeto já saiu do papel, irmãos. A família é uma realidade de Deus que deu certo. Por quê? Porque tudo que Deus fez deu certo. Amém? Então eu queria ler alguns textos com vocês. A gente tem tanto texto na Bíblia que fala sobre família, irmãos. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos. E eu até ministrei alguma coisa disso lá no Rio. A palavra de Deus ela é tremenda, porque tudo o que a gente fala da palavra é para mim. Tudo o que a gente fala na palavra de Deus é para você. Se é para mim, se é para você, é para família. Porque nós somos uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Então, assim, tem duas expressões na Bíblia que eu amo muito, e que eu acho que isso aqui deve nortear a nossa vida. Essas duas expressões disse Deus e está escrito. Você pode repetir isso comigo? Fala assim com voz de crente de verdade, de trovão de quem crê. Fala assim, disse Deus e está escrito. Fala assim, se disse Deus, e se Deus disse, está escrito, então é verdade o que Deus disse e está escrito. Aleluia, glória a Deus. Então o que eu preciso fazer, irmão, com isso? Eu preciso crer no que Deus disse e no que está escrito, irmãos. É por isso, irmãos, que a gente não pode pautar nossa vida em comparações com outras pessoas. A gente não pode basear nossa vida, nossa família, baseada em outras pessoas, porque eu tenho uma história de vida na minha família. Eu sei o que Deus fez na minha família. Então, a base da minha vida não é o que Deus fez na família da Maraísa. A base que eu tenho é o que Deus fez na minha família. Eu posso dizer o que Deus fez na minha família. Eu posso dizer que Deus restaurou a minha família. Eu posso dizer que Deus transformou a minha família e que a minha família é uma bênção. E o interessante, irmãos, que a gente precisa entender que a minha família não é uma bênção só porque Deus restaurou. A minha família é uma bênção porque Deus disse que a minha família é uma bênção. Porque vamos ler lá em Gênesis. Vou começar a ler a Bíblia, senão eu fico só falando, aí você vai dizer que eu não li a Bíblia. Abre aí em Gênesis capítulo 12, texto muito conhecido. Gênesis 12, de 1 a 3. Aleluia. Eu amo a Bíblia, irmãos, mas tem algumas expressões que quando eu leio na Bíblia meu coração queima. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão. Quem é que disse a Abraão, irmãos? O Senhor disse a Abraão, amém? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. O que Deus disse? Farei uma grande nação. Entenda que tudo isso aqui é Deus dizendo para Abraão, amém? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém?
Você perdeu uma grande oportunidade de ser pentecostal, irmãos. Dão glória a Deus aí. Porque, irmãos, a palavra diz que em Abraão Deus abençoou todas as famílias da terra. Então a minha família e a sua família não é uma bênção pelo aquilo que ela é hoje. Ela é uma bênção por aquilo que Deus disse lá em Abraão. Então, quer nós estejamos desfrutando dessa verdade ou não, a verdade é que a minha e a sua família é uma bênção. Agora, existem princípios estabelecidos na palavra para que a gente possa desfrutar disso, irmãos. Essa é a questão. Entre a promessa e o desfrute, há um posicionamento de fé. Aí, como eu falei no início, a Bíblia diz que o meu justo vive da fé. Então o que Deus fez? Ele criou o homem, derramou uma porção de fé no homem, né? E agora ele instituiu princípios para que pela fé que ele derramou em nós possamos andar. Então nada que Deus nos pede é pesado, irmão. Pesado é o pecado. Amém? Aí vai lá em Romanos agora, Romanos 4,17. Aí a gente vai ver o posicionamento de Abraão diante dessa palavra que ele recebeu. A gente vai ver que Abraão ele creu. Como a gente percebe que a gente está crendo, irmãos? A gente percebe que a gente está crendo quando a gente está praticando aquilo que a gente ouviu. Amém? Porque a fé é a prática daquilo que a gente ouve, daquilo que cai no nosso coração. Aí em Romanos 4,17 diz assim, ó, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Fala assim, no qual creu. O Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Deus disse. Abraão creu no que Deus disse. O que Abraão fez? Deus chamou à existência aquilo que Deus tinha dito. Amém? Porque Abraão chamou à existência aquilo que Deus tinha dito, aconteceu, em nome de Jesus. Aí eu até notei uma coisa aqui interessante que diz assim, ó, a palavra de Deus está produzindo e continuará a produzir. A palavra de Deus foi enviada para criar, para proteger, para prevenir e para salvar. Amém? Então quando Deus disse para Abraão, ele lançou uma palavra para Abraão, e ele falou assim para Abraão mais na frente: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, tem uma promessa sobre a minha vida, tem uma promessa sobre a sua família, né? Tem uma palavra liberada sobre nós, e para que essa palavra se cumpra, Jesus fala, a palavra diz assim: anda na minha presença. Ou seja, a perfeição está em andar na presença de Deus. Tudo que é fora disso, irmãos, tem prazo de validade. A gente, quando vai aconselhar casais, a história é sempre a mesma. Eu até brinquei aqui, até brinquei lá no Rio, falando que quando a gente vai aconselhar casais, eu nunca aconselhei um marido que chegou lá para mim e falou assim: ó, o problema sou eu, né? Eu que dou mole mesmo, eu não cuido da minha esposa, eu sou grosso com ela. Eu nunca atendi uma mulher que tenha chegado lá e tenha falado assim: ó, a mulher rixosa sou eu sou aquela mulher rixosa, né? É melhor você dormir no telhado do que aqui embaixo comigo. A história é sempre a mesma, é sempre o marido que você me deu, é sempre a mulher que você me deu, na verdade. Mas existe um princípio, irmãos. O princípio, ele fala de acordo. Amós 3,3 diz que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Qual é o acordo? O acordo é a palavra de Deus, irmãos. Então quando um quebra o acordo, está errado, irmãos. Então quando a gente vai aconselhar casais, a gente não expõe regras, a gente expõe princípios estabelecidos por Deus para que o princípio funcione. Então é por isso que a Bíblia diz que não pode ser julgo desigual. Amém? Por isso que a Bíblia diz que é bom que os dois andem na mesma fé, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Glória a Deus, você está recebendo alguma coisa? Vamos caminhar mais um pouquinho então. Aí, irmãos, a gente vê que Abraão se posicionou pela fé, Deus derramou sobre fé sobre o coração dele. Aí quando chega lá em 1 Coríntios capítulo 2,12, abre aí para você ler comigo. 1 Coríntios 2,12. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 2,12. Todos os recursos, irmãos, que nós precisamos para ter uma família bem sucedida na terra, Deus nos deu. Aleluia. 1 Coríntios 2,12 diz assim, irmãos: ora,
nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado com muito trabalho, com muito suor, com muito sacrifício. É isso que está escrito aí? O que a Bíblia diz? Que nos foi dado gratuitamente, irmãos. Aleluia. Andar no Espírito, irmão, é a coisa mais segura que existe. Andar no Espírito é a coisa mais tranquila que existe, irmãos. Gálatas fala, apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e fala: andeis no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, irmãos. Então a proposta, o princípio para a família é andar no Espírito. Qual é o acordo? Andar no Espírito. Se os dois andam no Espírito, irmão, a família é bem sucedida, os filhos são bem sucedidos, e a gente vai ver isso mais na frente. A gente vai ler Salmos, a gente vai ler alguns textos que falam sobre isso, e essas são umas verdades que foram estabelecidas por Deus na palavra, que se não se manifesta na minha e na sua vida ainda, não se manifesta ainda, irmãos. Amém? Aí a palavra de Deus diz: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo para conhecermos o que nos foi dado gratuitamente. Aí eu te pergunto, irmão, o que nos foi dado gratuitamente? Algumas coisas, eu vou ler para você algumas coisas que nos foi dado gratuitamente. Para mim, para você, para a sua família, são verdades que foram conquistadas por Jesus para nós, para que nós desfrutemos agora, aqui na terra, essas coisas. O Espírito Santo veio, habitou dentro de nós, trouxe verdades para nós, trouxe princípios para nós, trouxe promessas para nós. Aí você agora tem o Espírito por dentro. Se você tem o Espírito por dentro, o que você tem? Você tem vida eterna, um Espírito novo, filiação celestial, provisão financeira, saúde divina, cura das enfermidades físicas, cura da alma, o fruto do Espírito em toda a sua plenitude e uma família abençoada, irmãos. Por quê? Porque tudo isso são ferramentas que Deus entregou para a igreja, para que ela pudesse desfrutar dessa vida bem-sucedida na terra. Amém? O problema, irmão, a graça, irmão, a palavra de Deus é como se fosse o guarda-chuva, irmãos. O problema quando não dá certo é quando a gente sai debaixo do guarda-chuva. O problema de a gente quebrar o princípio, irmão, é que a gente quebra o princípio hoje e amanhã o princípio nos quebra. Esse é o grande problema. Então tem uma graça derramada sobre nossa vida, tem uma capacidade derramada sobre nossa vida, para que a gente possa viver uma vida tranquila, para que a gente possa viver uma vida em paz. Quando o Espírito é o mesmo, eu estava hoje lá na sala, irmão, à tarde, eu estava lá orando pelo culto, estava lá orando em língua, e eu estava pensando na palavra que ia ministrar. Aí eu comecei a me lembrar o que Deus tinha feito na minha família, o que Deus tem feito. Aí eu comecei a me lembrar que minha filha hoje estava ministrando lá na igreja Comunidade da Graça, lá em Curitiba, né? Eu vendo ela ministrar lá pelo Instagram, não sabia se ficava alegre, se chorava, né? Emocionado. E aí eu estava pensando nisso, e daqui a pouco minha esposa saiu lá do quarto, chegou lá na sala: eu quero orar por você. Sentou comigo, começou a orar, cobrir minha vida, ministrar sobre minha vida, começou a liberar palavras sobre minha vida, começou a falar coisas na oração que Deus tinha colocado no meu coração, começou a testificar isso. Porque, irmão, quando a gente decide construir a nossa família no Espírito, quando nós entendemos que de fato, agora eu e ela somos um no Senhor, irmãos. Sabe, aquilo que Deus ministra no coração de um, Deus testifica no coração do outro, não há confusão, irmãos. É impressionante, irmão. Todo casal aqui, cristão, já teve essa experiência de Deus ter falado alguma coisa para ela ou para ele, e você não sabe como vai falar para o seu cônjuge, e de repente o cônjuge vem, chega e fala para você. Você já não teve isso? Isso é graça de Deus, é favor de Deus sobre a minha e a sua vida, irmãos. Então decidir andar no Espírito, irmão, não é pesado, é pelo contrário, é o socorro bem presente que a gente tem, é o refrigério para a nossa família, para a nossa casa. E eu vou te falar, irmão, quando você começa a fazer isso como família, como casal, os teus filhos começam a ver isso. Às vezes eu fico vendo minhas filhas conversarem, às vezes elas testemunham, eu fico vendo elas falando de coisas que eu falei para elas, que eu nem me lembrava mais. Eu fico vendo, às vezes eu vi hoje a postagem da Juliana com a Patrícia, e ela falando faz coisas igual a Patrícia. Então, irmãos, eu e você somos espelho dos nossos filhos. O foco está no casal, irmãos.
Quando o casal foca em Cristo, toda a família é abençoada, irmão. Toda a família é bem sucedida, sabe? A gente vai ver isso no Salmo. Abre lá em Salmo 128. Me vê esse Salmo agora. Salmo 128. Aleluia. Salmo 128. Aleluia. Glória a Deus. Achou aí? A minha Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O que é bem-aventurado? É muito feliz, irmãos, é muito alegre. Amém? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Essa é a família, irmão, cujo casal decidiu andar em Deus. E essa é a família que a Bíblia diz que o casal decidiu andar nos princípios bíblicos. A Bíblia diz que a mulher dele é como um ramo frutífero, irmãos. Na casa, ela é feliz. Diz que na mesa os filhos estão à volta, né? Os filhos estão à volta. Os filhos estão à volta. Amém? Glória a Deus. Aí você vê, irmãos, como Satanás ousa contra a família. Quando a gente vê essa situação que a gente está vivendo hoje aí, esse problema todo de gênero, de não sei o que, qual é o fundamento principal de Satanás, irmãos? É destruir a família. Por quê? Porque se não há procriação, acaba a raça humana, irmãos. Você entendeu isso? E a Bíblia diz que os seus filhos ao entorno da mesa. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher e disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Aí, Eduardo. Multiplicai e enchei a terra. Pega essa palavra para você, enche a terra em nome de Jesus. De filhos cheios de Jesus. Então, irmãos, quando o casal, por que eu estou falando do casal, irmão? Porque os filhos não estão aqui. Bem, se bem que tem filhos aqui, mas principalmente o casal. Na verdade, todos nós somos filhos. Mas quando o casal, irmão, que Deus estabeleceu, decide andar nos princípios bíblicos, toda a casa é abençoada. Quantos livramentos Deus dá para os nossos filhos? Às vezes nossos filhos estão até distraídos por aí, né? E eu já oro em nome de Jesus quebrando isso. Eu declaro filhos voltando para casa, filhos voltando para Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Famílias sendo restauradas, corações sendo quebrantados, em nome de Jesus. Nós enviamos agora, Senhor, uma palavra. Aonde estão os filhos dos teus filhos, nós pedimos: envia teus anjos agora onde eles estiverem, guarda eles em nome de Jesus, livra de todo mal. Aleluia. Irmãos, é impressionante quando o casal entende isso, guarda a vida dos seus filhos em oração. Quantas coisas nossos filhos planejam fazer e não conseguem, porque o pai e a mãe estão orando. Nós tivemos a experiência. A Pâmela hoje está no campo. Minha filha sempre foi uma bênção, mas ela passou um tempinho distraída, entendeu? Só que é o seguinte, a Patrícia uma vez falou assim para ela: ó, eu vou parar de orar por você. Ela falou: não, mãe, pelo amor de Deus. Porque eles sabem, irmão, que a oração da mãe guarda o filho, sabe que a oração do pai guarda o filho, em nome de Jesus. A gente teve um culto de homens aqui, eu falei, o tema da mensagem era restaurando o sacerdócio do homem. Eu até brinquei, eu falei: o que quer dizer isso? É o homem aprendendo a ser homem de verdade, né? Restaurar o sacerdote, a gente falou para o homem porque era o homem que estava aqui, mas todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que Deus constituiu um reino de sacerdotes. O problema é que tem gente exercendo a função errada, mas tanto o homem quanto a mulher tem uma responsabilidade sobre sua casa, sobre sua família, e isso não é penoso, isso é graça, isso é favor de Deus, isso é segurança para nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Hebreus 10:36.
Hebreus 10:36. Aí a gente começou falando lá de Abraão, que Deus lançou uma promessa em Abraão. Aí diz que Abraão se posicionou em fé, né? E Deus, ele cumpriu o que prometeu na vida de Abraão. Aí agora aqui o escritor dos Hebreus 10:36 diz assim, ó: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha para cá, pai, mãe. É necessidade que haja perseverança, porque você, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a vontade de Deus é que os pais sejam exemplo para os filhos em tudo, que os pais cubram a vida dos filhos em oração. Só que a palavra de Deus diz que não é uma oração que você vai fazer. A Bíblia diz que é necessário que haja perseverança. Para quê? Para que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis a... Qual é a promessa? Que os seus filhos serão felizes, bem-aventurados, serão como flechas na mão do arqueiro. Amém? Quando você se posiciona em Deus, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Em nome de Jesus. Amém? São princípios, irmãos, espirituais que a gente não pode quebrar, porque se a gente quebrar, Ele vai quebrar a gente lá na frente. Você pode ter certeza disso. Aí a gente vê lá em Gênesis, a Bíblia diz no início da Bíblia, no início de Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, não é isso? Aí no versículo 2, aí no versículo 3, a Bíblia diz que disse Deus, haja luz. Ou seja, o Espírito estava ali, chocando. Minha esposa está mandando aqui na letra aqui para mim, chocando. Quer pregar, Maroa? Estava ali chocando, né? Estava ali esperando, irmão, para dar a luz. O que o Espírito Santo, não pega isso aqui, irmão. O que o Espírito Santo estava esperando? Estava esperando alguém dizer alguma coisa, irmãos. Quando Deus disse haja luz, a Bíblia diz que houve luz. A Bíblia diz que tudo que Deus criou foi pela sua palavra. A gente pega de Gênesis 3, vai até o 29. A Bíblia diz que tudo que Deus disse aconteceu. Porque, irmãos, pega isso. Quando Deus fala uma coisa para ele, já aconteceu, irmão. Aleluia. Quando Deus falou que a sua família era abençoada, que a sua família era provida, para ele já é, irmão. Fala assim, ó, já é. Sua família já é abençoada. Irmãos, pega isso, pastor Marcinho tem falado isso aqui. A palavra de Deus na minha e na sua boca é a mesma coisa que a palavra de Deus na boca de Jesus, porque a palavra é de Jesus. Tudo que Deus disse, Ele cumpriu, irmão. Tudo que Ele disse, e até o homem. Aí você fala assim, mas não, o homem não. O homem Deus formou com as próprias mãos, né? Formou lá o bonequinho, a gente vai ensinar para a criança, soprou seu fôlego de vida. Só que tem uma coisa, irmão, você percebe que até na criação, Deus ele leva tão a sério essa questão de família, que antes de fazer o homem, estava lá o Pai, Filho e Espírito Santo, eles olharam um para o outro e falaram assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Antes de Deus formar o homem com as suas próprias mãos, Deus disse. E quando Deus disse para ele, já estava pronto, irmão. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus fala alguma coisa, irmão, Ele já criou a imagem. E para Ele já está pronto. Glória a Deus. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Fala a mesma coisa que Deus diz, irmão. Confessar a palavra é falar a mesma coisa que Deus disse. E não mudar a sua confissão por aquilo que você está vendo. Porque no tempo oportuno, irmão, vai brotar. Em nome de Jesus. A gente vai falar um pouquinho do poder da semente daqui a pouco e você vai ver. A semente é a palavra de Deus, irmãos. Então fala a palavra. Em nome de Jesus. Confessa a palavra a respeito da sua vida. Se você gosta de tema, se eu desse um tema para essa palavra, seria: a palavra de Deus continua criando na sua família até hoje. Amém? Irmão, a palavra que Deus diz, ela não volta para Ele vazia. Quando você diz uma palavra aqui, irmão, essa palavra ela ecoa até encontrar pouso.
Por isso que quando eu orei aqui pelo Marcelo, eu falei, Senhor, libera uma palavra onde ele está. E a gente crê que essa palavra vai tocar ele lá, em nome de Jesus. Aonde está teu filho agora, tua filha, onde está teu pai, tua mãe, onde está teu ente querido, libera uma palavra agora, que vai alcançar lá, irmão. A palavra de Deus não está presa, irmão. Glória a Jesus. Aí você fala assim, mas foi Deus que disse. Mas aí olha só o que diz Efésios 5:1, irmãos, no início do versículo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, imita Deus, irmão. O que Deus disse? Diz também. O que Deus fez? Faça também. Você falar o que Deus disse é a mesma coisa que Deus estivesse falando, irmãos. Amém? Aí você vê, 1 João 4,17. Estou correndo um pouquinho por cada hora, né? A palavra diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos neste mundo. Nós somos agora aqui. Ou seja, irmão, nós temos condições de falar com a mesma ousadia como Deus falou. E aquilo que a gente fala, de acordo com a palavra, Deus ele se empenha em fazer cumprir. Porque a palavra de Deus diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. O pastor até falou isso aqui também, né? Pelo discipulado. Você sabe o que é velar, né? Alguém já foi no velório aqui? De corpo presente. Você fica ali velando ali o tempo inteiro. Jesus ele fica velando sobre a palavra. Quando você fala uma coisa, até ela encontrar pouso, até ela se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar um pouquinho? Glória a Deus. Deixa eu falar só sobre isso aqui, porque não vai dar tempo de falar. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra da... Dani, prepara aí para mim, por favor. Temos combinado aí, Dani. Você lembra da parábola da semente? Que a palavra fala, Jesus está falando lá sobre a semente, como foi lançada e caiu no terreno rochoso, outra foi lançada, caiu nos espinhos, outra caiu em boa terra, não é isso? Aí quando chega em Lucas 8:11, Jesus explica o sentido da parábola, e ele fala assim, este é o sentido da parábola, a semente é a minha palavra. Fala assim, a semente é a minha palavra. Projeta aí para mim, né? Eu quero ler junto agora. Agora, olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Toda vez que eu libero uma palavra de Deus sobre uma circunstância diversa da minha vida, essa palavra produz uma solução adequada ao problema em questão. Passa para mim, por favor, Dani. Por exemplo, se a circunstância diversa é falta de dinheiro, a palavra liberada ou semeada produzirá provisão financeira. Se a adversidade for a salvação de alguém da minha família, a palavra vai produzir salvação. E assim, irmão, todas as coisas que a gente falar a palavra, ela vai produzir de acordo com aquilo que a gente falou. Ou seja, irmão, a sua família já é abençoada. Construa essa verdade falando a verdade. Construa isso falando o que você quer ver. O que você quer ver no seu marido, o que você quer ver na sua esposa, o que você quer ver nos seus filhos. Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver de acordo com a palavra. Se você falar a palavra de acordo com o que você quer ver, você vai ver o que falou, irmãos. Posso ler isso na Bíblia para você? Para ficar mais fácil? Marcos 11, versículo do verbo da vida. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê no que você está ouvindo?
Então dá um glória a Deus aí para acreditar em você. Aleluia. Olha só, Marcos 11, 23. Irmãos, isso aqui é o versículo, né, que guia a nossa vida. Olha isso. Porque em verdade vos afirmo que se o pastor disser a este monte, está escrito aí? Que se alguém disser a este monte, ergue-te, aleluia, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora dá para ver um pouquinho, não que isso seja tão agradável assim, mas olha só, a palavra diz que se você crer, se você falar e você crer, não duvidar no seu coração, assim será contigo. Só que antes, a Bíblia está falando para você falar para um monte, irmãos. Aonde que a igreja erra, irmãos? A gente está falando para Deus o que é para falar para um monte, irmãos. Às vezes você está passando uma situação com o teu filho e você fala assim: está vendo, Deus, meu filho, olha lá, desviou. Só quer saber do mundo. Deus já sabe disso, irmãos. Deus está vendo isso. O que Deus quer é que você fale contra isso. Então a orientação da palavra, irmão, é que você fale com o problema e não para Deus. Para Deus você fala: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Oh, eu dependo de você, eu preciso de você. Você é tudo que eu preciso. Tu és o príncipe da paz, a raiz de Davi. Agora, para as circunstâncias, você fala com ela, irmão. Porque Deus deu autoridade para mim e para você. A responsabilidade de construir uma família sob os princípios é minha e sua. Como que a gente constrói? Falando o que Deus disse, irmãos. E aí, quando a gente não tem esse entendimento, a gente não conhece a vontade de Deus, o que acontece? A gente começa a culpar Deus pelos desvios da vida. Que a gente começa: Deus, você não está vendo meu filho? Eu estou orando por ele todos os dias. Deus está vendo você orando. Mas o que você está orando? Você está orando como diz as Escrituras? Porque eu brinquei com o pastor e o pastor até riu. Falei assim, as pessoas falam assim: Deus não ouve todas as orações. Isso é mentira, irmãos. Deus não é surdo, Deus ouve. Quando você ora, Ele ouve. Agora Ele só atende às orações certas. Por isso que a gente precisa conhecer a vontade de Deus e a palavra. Porque quando a gente ora de acordo com a palavra, a gente está orando à vontade de Deus. E é impossível que não se cumpra. Amém? Ainda que não seja no tempo que a gente espera. Porque às vezes tem um tempo. Mas a gente precisa perseverar, como a gente leu lá em Hebreus 10:36. É necessário que haja perseverança. Enquanto você não está vendo o que você quer ver, continue falando o que você quer ver, alinhado com a palavra, porque uma hora, irmão, vai se manifestar. Então a orientação, né, de Jesus, que é Jesus que está falando, em Marcos 11, ele está falando que é para a gente falar com um problema. Por isso que eu botei isso aqui para a gente projetou. Projeta lá de novo, para a gente, Daniel. Olha isso. Volta lá para mim, por favor. Isso. Aleluia. Ó, toda vez que eu libero uma palavra, você liberar uma palavra, você precisa dizer uma palavra de Deus sobre uma circunstância diversa da minha vida. Essa palavra produz uma solução adequada ao problema em questão. Ou seja, você precisa falar a palavra adequada para o problema. Você não tem que falar essa palavra para Deus, você tem que falar para o problema. Em nome de Jesus. Tem uma enfermidade, você não fala com Deus, você fala com a enfermidade. Você dá ordem para a enfermidade. Tem uma falta, você dá ordem para a falta. Sai no nome de Jesus. Porque Deus em Cristo Jesus já supriu cada uma das minhas necessidades em glória. O filho está distraído, Senhor, a tua palavra diz: eu decidi, eu fiz como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são benditos do Senhor, são herança do Senhor. E a gente fala o que a Bíblia diz, que a gente vai ter o que a Bíblia diz, em nome de Jesus. Então a tua família, ela é abençoada sim. O teu esposo é abençoado sim. A tua esposa é abençoada sim. Teus filhos são abençoados sim, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus disse que é, em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Glória a Deus.
Bota aí outra parte, Dani. Agora, pega isso aqui também. Palavra de Deus confessada é semente plantada. Passa, Dani. A palavra de Deus repetida é semente regada. A palavra de Deus insistentemente confessada serão frutos colhidos. Irmão, há necessidade de perseverança. Bota de novo, Dani, para eles tirarem foto. A palavra de Deus confessada é semente plantada. Passa. A palavra de Deus repetida é semente regada. A palavra de Deus insistentemente confessada serão frutos colhidos. Não, é impossível dar errado. A árvore dá segundo a espécie. Você pega um caroço de manga chupado, aquele que você chupa até o bagaço. Você olha para aquele caroço, parece com uma mangueira, parece com uma manga, mas pega isso, irmãos. Todos os nutrientes, tudo que uma mangueira precisa para ser mangueira, está dentro daquela semente. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz: a palavra é a minha semente. Tudo que você precisa para todas as áreas da sua vida está na palavra. Tudo que você precisa para a sua família está na palavra. Estava aqui ontem de manhã, estava conversando com a Lívia, aí eu estava falando sobre isso, irmãos. Tudo que a gente precisa está na palavra. A semente é a palavra. Quando a gente fala a palavra, a gente está semeando a palavra. Quando a gente repete a palavra, é como se a gente estivesse regando essa palavra. Quando a gente mantém a confissão, é fato, irmão, a gente vai colher o fruto dessa palavra. Em nome de Jesus, irmão, não tem como dar errado. É necessário perseverança. É por isso, irmãos, que a gente vive no ministério do Espírito, na dispensação do Espírito. Porque só o Espírito pode nos dar graça para nos mantermos firmes enquanto não se manifesta. É impressionante. Você já teve dia que você foi dormir preocupado e acordou em paz com a mesma situação? Só que a situação estava do mesmo jeito, não estava? Para você? É por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de você, o Consolador, ele trabalhou no teu coração. E ele falou para você: pode ficar tranquilo, porque foi meu pai que disse. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em Mateus 6. Texto muito conhecido também. Mateus 6, 31 a 33. Porque a gente está falando sobre família. Então, assim, a gente precisa tratar os assuntos fundamentais para o sustento de uma família. Bem? Então, primeiro que a gente está falando aqui é de comunhão com Deus, né? De harmonia no casal. Uma das coisas que mais destrói famílias é vida financeira fora do padrão bíblico, não é isso? Aí tem uma palavra de consolo para a gente aqui também. Diz assim: portanto, não vos inquieteis. Deus falou tanto comigo nessa semana, nessa palavra. Eu costumo dizer que Deus só trata quem precisa, né? E eu estava precisando dessa palavra essa semana. Eu percebi, meu coração, conversei com a minha esposa, meu coração está querendo sair do que Deus disse. E eu estou fazendo força para ele voltar. Eu estou confessando a palavra. Meu coração não está querendo crer nisso, mas meu espírito crê. Eu vou continuar confessando. De repente eu fui inundado de uma paz, de um descanso sobrenatural. Eu me peguei rindo sozinho. Sozinho, o crente não faz nada sozinho, né? O crente está sempre acompanhado. Comecei a rir na sala. Irmão, parece que o problema tinha sido resolvido naquela hora. Mas o grande engano é esse, que o problema na verdade já foi resolvido há mais de 2000 anos atrás. O que eu estava era sentindo aquilo ali agora. E a Bíblia nos orienta a não andarmos pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê. Aí eu fiquei confessando essa palavra, fiquei lendo essa palavra, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Portanto, não vos inquieteis dizendo, irmão, olha isso,
não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A Bíblia diz que o Pai sabe. Fala assim: o Pai sabe. Ah, o Pai sabe. Irmãos, quando eu li isso aqui, entrou um bálsamo no meu coração. Quantas vezes eu já li isso? Já fui ministrado por essa palavra outras vezes, cara, mas essa semana, sabe, a mentira estava querendo arrancar isso de mim, essa verdade. E eu comecei a meditar na palavra. Eu fui com raiva. Eu fiquei: agora que eu vou ficar aqui mesmo, enquanto não houver paz. Quando eu li isso, irmãos, veio um bálsamo no meu coração, uma coisa tão extraordinária. Quando eu li assim: o Pai sabe. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, nitidamente: o pior é que vocês já sabem que o Pai sabe. A gente sabe. Aí o Espírito Santo falou para mim: são os gentios que se preocupam com essas coisas. Você não é mais gentio, você é a minha igreja. Irmãos, Deus tem uma responsabilidade, um compromisso com a igreja. Aquilo que Ele prometeu para a igreja, Ele vai cumprir. Deus é pai da igreja, irmão. Amém? Deus não é pai do gentio, Deus é pai da igreja. Até que o gentio se converta, ele vai ser só criatura ou criação. Nós somos filhos do Pai da igreja. E na multiforme sabedoria de Deus, Ele supre cada uma das necessidades da igreja. Mas tem um princípio, irmãos. O princípio está no versículo seguinte, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que Ele falou acima vos serão acrescentadas. Aí eu gosto de uma coisa que minha esposa fala. Uma vez Deus falou isso para ela: se você não busca o reino de Deus em primeiro lugar, você não busca. Então, quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente está falando: Deus, eu creio em você, eu creio nos seus princípios, eu creio que você é poderoso para cumprir o que você prometeu. E é interessante, irmãos, que a gente tem dificuldade de buscar Deus até a hora que a gente começa a buscar. A gente tem dificuldade de ler a palavra até a hora que a gente começa a ler, até a hora que a gente insiste em ler. Sabe por que eu não entendo a palavra? Porque eu não leio a palavra. Sabe por que eu não sei orar? Porque eu não oro. Essa é a verdade. Comece a orar, que você vai saber orar. Comece a ler a palavra, que você vai entender a palavra, porque a palavra se explica por si própria. E como se isso não fosse suficiente, o Espírito Santo, que foi enviado para habitar dentro de você, para te guiar toda a verdade, ele vai descortinar isso para você. Aí a palavra diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que eu fiz, irmãos, durante a semana? Eu escolhi buscar o reino de Deus. Eu falei: Senhor, não vou ficar dando ouvido porque eu estou sentindo. Eu comecei a ler a palavra, confessar a palavra. Eu comecei a confessar a palavra, até que a palavra se tornou verdade dentro de mim. Pega isso aqui, irmão. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Mas para nós, ela se torna verdade quando ela cai no nosso coração. Quando essa palavra cai como rema no nosso coração, ninguém mais tira. Mas para essa palavra cair, a gente precisa ter intimidade com ela. Porque a palavra é uma pessoa, irmão. A palavra é Jesus, é o verbo que se fez carne. Quando você está em comunhão com a palavra, é a mesma coisa que você estivesse em comunhão com Jesus. Aí quando você está lendo a palavra, Deus disse para você. Uma vez eu estava conversando com o irmão, ele falou assim: eu estou desanimado. Já tem um tempo que Deus não fala comigo. Eu falei: quanto tempo tu não leva a tua Bíblia? Ele falou assim: inclusive, eu desanimei que eu nem consigo mais ler a Bíblia. Eu falei assim: não é mentira, irmãos. Você desanimou porque você não lê a Bíblia. Você não parou de ler a Bíblia porque desanimou. É ao contrário, irmãos. Você desanima porque não lê. Você desanima porque não ora. É isso, irmão. É o princípio quebrado, você entende? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso que minha esposa fala: se você não busca o reino em primeiro lugar, você não busca o reino, irmão. Porque Deus não aceita ser segundo, irmão. Ele é a primazia da nossa vida. Ele é nosso bem maior. Ele é a porção da nossa herança.
Ele é a nossa proteção, a nossa provisão, Ele é nosso amigo, nosso conselheiro. Aleluia. Sabe, Deus não é um velhinho no céu, caducando, ranzinza, igual a gente às vezes que fica esperando alguém errar para apontar o erro, não. Jesus está lá, pronto. Você errou, está lá, vem filho, vem filho, vem filho. Vem. Eu já preparei o caminho. Hebreus 10, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Jesus ama você. Jesus não está preocupado com o que você fez no verão passado, irmãos. Jesus não está preocupado com o que você falou ainda há pouco. Jesus está falando, vem meu filho, eu te amo. Eu quero você do jeito que você está. Você acha que quando Deus te chamou, quando Ele morreu por você na cruz, você não acha que Ele já sabia o que você ia fazer? Você acha que Ele não sabia quem você era? Você acha que quando você largou tudo, como o filho pródigo foi viver uma vida dissoluta, você acha que lá quando Jesus começou a criar todas as coisas, você acha que Ele já não sabia que isso ia acontecer? Por isso Ele veio em carne, por isso Ele morreu no seu lugar, por isso Ele conquistou todas as coisas, por isso a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros dele, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Tudo isso pertence a nós, irmãos. Uma vida bem sucedida, uma família estruturada no reino, nos princípios bíblicos, é direito de novo nascimento, irmãos. Não tem soberba nisso. Todas as famílias da terra têm direito a isso, irmãos, porque Jesus conquistou isso, e as pessoas precisam ouvir isso de mim, de você. Por isso que eu e você, a nossa família precisa ser curada, irmãos, porque as pessoas precisam ver o poder de Deus manifesto na nossa vida. As pessoas precisam ver a nossa família restaurada, para quando você abrir sua boca e falar, as pessoas falam, é verdade, porque eu conhecia você, eu escutava os barulhos da tua casa, glória a Deus. Eu escutava as brigas, e agora vocês não brigam mais, agora vocês saem com a Bíblia debaixo do braço, estão sempre limpos. Isso é direito de novo nascimento, irmão. Quando o filho pródigo voltou, ele voltou cheio de religiosidade, né? Cheio de coisa. Peguei contra o pai, contra o céu, peguei contra meu pai, e o pai estava lá, chica logo, filho, vem filho, vem filho, com a sandália na mão, com o anel para colocar no dedo, para recebê-lo. E aí o filho que estava com ele aquele tempo todo lá, que tinha tudo e não sabia que tinha nada, né? E falou, agora, pô, meu irmão fez aí, me fez, agora voltou, tu bota anel no dedo, sandália nos pés, eu que estou aqui contigo esse tempo todo. E aí o pai fala uma coisa para o filho, irmãos, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando a minha filha ficou um tempinho distraída, a herança não deixou de ser dela, não. Ela não deixou de ser filha e nem deixou de ser amada. Então, irmão, Jesus, Ele ama você incondicionalmente, ama a sua família. Tudo que Jesus fez foi pela sua família. Deus, Ele valoriza tanto a família que Ele não criou nada sozinho. Tudo que Ele criou foi em família, Pai, Filho, Espírito Santo. Aleluia. Vou falar uma coisa, irmão, construir junto é mais fácil. Construa no princípio da palavra, irmãos. Esse relógio está repreendido em nome de Jesus. Construa no princípio da palavra, vale a pena. Descansa no Senhor, né, Léo? Tem até uma figurinha do Léo. Quem sabia que tem a figurinha do Léo? Descansa no Senhor. Olha para o Léo. Olha para trás, olha, Léo. Você não tem cara de descanso. Olha só. Não tem cara de descanso? Se tiver atribular, irmão, olha para o Léo que vai ficar relax. É assim em casa, Vanessa? Glória a Deus. Então, irmão, Jesus, Ele ama você. Eu comecei essa palavra falando que viver nos princípios de Deus é segurança, é paz, tranquilo. Pesado é andar fora dos princípios bíblicos. Jesus ama você incondicionalmente. Bem, Ele ama a sua família. Você pode ficar de pé? Só para eu pensar que tem que acabar? Estou acabando de verdade. Aleluia.
encerrar, irmãos, lendo alguns versículos para você. E depois eu queria fazer algumas confissões junto com você, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler aqui, se você quiser anotar aí os versículos para depois você ler em casa. Mateus 12, 34, finalzinho do versículo, a palavra diz assim, ó: porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí em Provérbios 18, 20 e 21, a gente conhece muito, diz: do fruto da boca o coração se fala, do que produz, né, do que diz, do que fala os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Você percebeu uma coisa aqui, irmãos? Em Mateus a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. É isso? Em Provérbios diz que o coração se farta do que produzem os lábios. Ou seja, é uma via de duas mãos. Fala a palavra, irmãos. Enche seu coração da palavra. Que quando você precisar de alguma coisa, quando você falar, você vai falar a palavra. E a consequência é que você vai comer do que você falou. Amém? Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Agora olha isso aqui, irmão. 2 Samuel 22, 33. Eu amo esse versículo. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça meu caminho. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, ó: Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu recebi essa palavra. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou, me confrontou. Sabe? Deus me fez lembrar princípios que eu estava distraído, irmãos. Quando a gente prepara uma palavra para ministrar, o primeiro que corta é a gente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois legumes. É como espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. E a espada ela vai cortar primeiro onde está mais perto, irmão. Então a palavra ela é saúde, ela é cura para nós, ela é bússola para a nossa vida, para a nossa família. Ela é que nos alinha, ela que nos alinha com o céu, ela que alinha o céu com a terra. Amém? A Bíblia diz que tudo que dois ou três concordarem, irmãos, você vê que Deus sempre está falando de pluralidade. A Bíblia diz que tudo que dois ou três concordarem, Ele nunca faz nada sozinho. A Bíblia diz que Deus nunca fez nada sozinho, sempre faz com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, chama a igreja, chama os filhos para fazer junto. Então, irmão, caminhe junto com a sua esposa em nome de Jesus Cristo, decida junto com a sua esposa. Lá em casa a gente nunca teve esse problema de eu comprar uma coisa e chegar em casa ter problema, a gente sempre decidiu junto, irmãos. É claro que existem princípios nisso. O homem é aquele que governa. Se tiver que dar uma palavra final, vai ser a do homem, e assim, sem juízo, sem julgamento, sem peso. Mas isso é segurança para a mulher. Mas em nome de Jesus, a Bíblia sempre fala da gente caminhar junto. Quando você fizer seus planos de vida, irmão, sente com seus filhos, converse com eles, vê o que está no coração deles. Seus filhos também são filhos de Deus. O Espírito Santo também habita dentro deles. Quantas vezes Deus usou minhas filhas para me corrigir, literalmente, irmãos? Quantas vezes minhas filhas sentavam comigo? A Juliana pequenininha, sabe, uma unção profética vinha sobre a vida dela, às vezes que a gente ficava com medo. Ela chegava e dizia: senta aqui, papai, papito, senta aqui, papito. E começava a falar para a gente chorar igual criança, irmãos. Nossos filhos são parte de nós, são igreja conosco, em nome de Jesus. Amém? Aí eu queria fazer uma confissão junto com você antes da gente terminar. Eu vou ler e queria assim que você falasse isso declarando com fé, irmão, em nome de Jesus. Tem algumas coisas na nossa vida que precisa se alinhar com a palavra. Amém? A gente não está falando, a minha família, irmão, não é melhor do que a sua. Eu não sou um pai melhor do que você. Sabe, você não é um pai melhor do que eu. Se a gente decide andar na palavra, a gente vai criar filhos iguais. Sabe? Não falando com relação à personalidade, mas com princípios iguais, fundamentados na palavra, em nome de Jesus. Então tem algumas coisas que precisa se alinhar com a palavra, precisa haver acordo com a palavra.
para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, irmãos. Amém? Aí assim, eu separei algumas coisinhas só aqui de confissão de fé, mas é importantíssimo. Fala assim comigo, ó. Finanças. Mas fala com voz de profeta, irmão. Fala assim, ó. Finanças. Alinhe-se a palavra de Deus. Esposos. Não catuca aí. Esposos. Alinhe-se a palavra de Deus. Esposas. Alinhe-se a palavra de Deus. Filhos. Libera essa palavra, irmão. Libera essa palavra. Filhos. Alinhe-se a palavra de Deus. Agora eu vou falar alguma coisa individual, mas com relação à nossa vida. Fala assim, ó, pressão arterial. Alinhe-se a palavra de Deus. Batimentos cardíacos. Alinhe-se a palavra de Deus. Glicose, alinhe-se a palavra de Deus. Aleluia. Sabe por que eu falei isso, irmão? Sabe por que eu incluí isso? Porque essas coisas aqui roubam recursos da sua família. Essa noite é noite de cura, de restauração e de cura. Aleluia. Satanás tem roubado recursos financeiros de algumas pessoas aqui na área da saúde. Recurso que seria para a sua casa, está indo para a sua enfermidade, que não é nem sua. Então, pressão arterial, alinhe-se a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glicose, alinhe-se a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Irmão, eu não estou falando de condenação, eu entendo. A gente passa por situações, tem gente que toma remédio, a gente entende, não tem nada nisso. Mas a gente não pode se conformar com isso. A gente precisa desejar que a palavra de Deus esteja alinhada, ou a nossa vida alinhada com a palavra. Em nome de Jesus. Famílias, se alinhem à palavra de Deus. Alinhem-se à palavra. Vivam de acordo com o que Deus prometeu. Eu libero uma unção de Abraão sobre a sua vida. Aleluia. Abraão, aquele que creu, que foi considerado pai da fé, porque creu no que Deus disse. Seja aquele que crê e fale a mesma coisa que Deus disse. Amém. Vamos cantar uma música, irmão, em nome de Jesus. Pode cantar essa canção desejando isso em nome de Jesus. Em seus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Aleluia, Jesus. Pai, eu amo tua presença.
Pix agora. Não tem como eu deixar de fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda promessa de Deus é para todo ser humano. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O desejo de Deus é ter muitos filhos parecidos com Jesus. E Ele estabeleceu um princípio para que isso se cumpra. A palavra de Deus diz que se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca que Jesus Cristo veio em carne, eu serei salvo. Esse é o princípio elementar para o novo nascimento, para ingressar no reino de Deus. E a palavra de Deus diz que quando a gente faz isso, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, com todos os nossos erros, com todos os pecados que ainda cometemos. A palavra de Deus diz que o necessário é crer com o coração e confessar com a boca. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. A Bíblia diz que quando a gente confessa Ele diante dos homens, Ele nos confessa diante do Pai. Por que a gente precisa disso? Todo ser humano precisa, irmãos. Porque o ser humano não consegue livrar dos seus problemas sozinhos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos auxilia na nossa fraqueza. O que são fraquezas, irmãos? São incapacidades de produzir resultado em áreas da nossa vida. Então, o principal para você se libertar das coisas que ainda te prendem é nascer de novo. Isso é fundamental. Quando você nasce de novo, quando você crê com o coração e confessa que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, Ele vem habitar dentro de você. E aí Ele te ajuda a se livrar daquilo que você não consegue sozinho. A pergunta é: você quer fazer isso nessa noite? Levante sua mão, a gente vai orar junto com você, em nome de Jesus. A gente não está convidando você para ser dessa igreja, embora ficaríamos muito felizes, mas a gente só quer que você faça isso, para que Deus possa ter ferramenta para transformar totalmente sua vida. Em nome de Jesus. Então, se você entrou aqui, você crê em Jesus, você ouve a palavra, aceita a palavra, mas você nunca fez isso publicamente. Se quiser fazer isso agora, sai do seu lugar, a gente vai orar com você, vai orar junto com você, em nome de Jesus. Amém? O outro convite é: você já confessou Jesus, o Espírito Santo está aí dentro de você, porque quando você confessa Jesus, Ele não vai embora. A gente aqui fica distraído. Ele ama você e Ele quer restaurar a comunhão com você. Se você quiser fazer isso, você está distraído, você se afastou do caminho do Senhor, você ouviu essa palavra, você quer restaurar a sua comunhão com Deus, sai do seu lugar aqui na frente, a gente vai orar com você também. Em nome de Jesus, a gente vai abraçar você, vai caminhar junto com você, em nome de Jesus. Jesus, Ele ama você da mesma forma que amava quando você confessou. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Então, pode sentar, irmãos. A gente vai fazer só um pouquinho diferente agora. Tá com os anos aí, Dani? A gente vai fazer só um pouquinho diferente agora, porque tem uma apresentação das crianças. E a gente vai deixar para o final. Aleluia. Tem que apagar a luz. Bem, tem os anúncios aí, né? Tem sim, calma aí. Preparado aí? Apaga a luz. Tá, então vou começando pelo que eu lembro. Terça-feira, irmãos, discipulado às 19h30. Bem, tem sido uma bênção, a gente tem falado sobre família. Embora terça-feira que vem, quem vai ministrar tem um tema livre, eu não sei se vai ministrar sobre isso, mas com certeza vai ser uma bênção. Bem, quinta-feira, 19h30, nossos cultos, e domingo, 19h30, nossos cultos. Bem, sei que eu já falei, tá? Algumas programações especiais. Aí, ó, bazar com rodízio de pizza. Bem,
dia 8 de junho, dia 8 de junho, mesmo meu aniversário. Esse ano meu aniversário cai dia 23 de junho, amém? Vou dar um presente. Um bazar com rodízio de pizza. Não, é a partir das 16 horas. A partir das 16 horas. O que a gente vai fazer, irmãos? A gente vai trazer roupa, eletrodoméstico, ventilador com hélice. Você está rindo, irmão? Eu já vi ventilador sem hélice, com 2 hélices só. Eu já vi. Misericórdia. A gente está vendo essa questão lá no sul agora. A gente está vendo os vídeos. Às vezes o pessoal, os influencers fazem algumas coisas brincando, mas para chamar a atenção, o pessoal enviando um pé só de tênis sem sola. Misericórdia, irmãos. Então assim, aquilo não é que aquilo que não serve mais para a gente não serve para ninguém. Se não está em bom estado, não serve mais para ninguém. Às vezes não serve porque você engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, mas está novinho, entendeu? Então você traga a ideia. Se você quiser comprar um eletrodoméstico, quiser comprar uma casa para ofertar, fica à vontade. Você não pega isso, irmãos. Se você quiser ofertar uma casa, nem só oferta quem tem, irmãos. E aí a gente vai ter um rodízio de pizza também, mas isso aí é secundário, amém? A gente não vai vir por causa da pizza. Então, dia 8/6, nosso bazar aqui, amém? Tem mais um negócio aí. Evangelismo, sábado, 25/5. Esse evangelismo é 9h30 da manhã aqui na igreja. 9 horas. 9 horas aqui na igreja, dia 25. Anota aí na tua agenda. A gente vai ter uma aula primeiro, vai ter um tempinho aqui junto sobre evangelismo. E depois a gente vai sair estrategicamente para evangelizar. Eu aprendi, irmão, que evangelizar é tirar uma pessoa de uma situação para outra. Evangelizar é tirar a pessoa de uma condição e colocar ela em outra. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Nós fomos chamados para isso. Aleluia. Tem mais alguma coisa aí? Ceia do Senhor com a cesta do amor domingo que vem. Amém? Os pastores não estiveram aqui, era para ser hoje. Aí vai ser domingo que vem. Cesta do amor com ceia. Isso, tá. No gatilho. Agora abre sua Bíblia rapidinho comigo, só para a gente ler. 2 Coríntios 8:9. Para a gente fazer nosso ofertório. 2 Coríntios 8:9. Diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós. Fala assim, se vós aí somos nós. Aleluia. Para que, pela sua pobreza, vos tornasses ricos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra rico aqui no original está falando de bem material mesmo, tá? Porque quando assim a Bíblia fala de riqueza, a gente fala de riqueza, a Bíblia fala de riqueza de tudo, na sua família, né, na sua vida financeira e tudo. Mas nesse caso aqui especificamente, a palavra rico está falando de bem material. Então a Bíblia diz que Jesus sendo rico, falam por aí que Jesus é pobrezinho que nasceu em Belém, né? Se Jesus nasceu pobre, ele enriqueceu, enricou na hora. Porque os presentinhos que ele recebeu, eu nunca recebi. Mirra, ouro, né, esse incenso. Então, se Jesus nasceu pobre, ele enriqueceu na hora. A Bíblia diz que ele, sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Irmãos, riqueza é direito de novo nascimento, amém? Glória a Deus. Então, nós ofertamos e dizimamos não para ficarmos ricos. Nós fazemos isso porque nós já somos. Em nome de Jesus, amém? Então, com esse entendimento, de pé, para você. Fica de pé, aqui, sentado, você vai conseguir vir aqui. Tem o nosso Pix aqui, se quiser fazer pelo Pix. Traz para cá.
palavra, Senhor. Senhor, que a tua palavra possa ter encontrado pouso nessa noite. Senhor, que possa ter caído em terra fértil, que possa produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo. Nós confessamos multiplicação, Senhor, sobre a administração dessas finanças. Confessamos também multiplicação, provisão, Senhor, sobrenatural sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Senhor, nós profetizamos portas abertas, contratos fechados, em nome de Jesus Cristo, processos na justiça sendo colocados para cima. Senhor, no nome de Jesus, nós liberamos no céu, te pedimos de ordem aos seus anjos, Senhor, para que traga provisão para os seus filhos. Senhor, que haja provisão, multiplicação nas dispensas. Senhor, que teu nome seja glorificado através da tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. E amém. Amém, irmão, você pode sentar. Acende a luz para mim, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Quero dar uma palavra aqui para vocês, pro Dia das Mães. Queridas mamães, hoje se comemora o Dia das Mães. Porém, todos nós sabemos que Dia das Mães é todo dia. Todos os dias a mãe cuida, todos os dias a mãe se preocupa, todos os dias a mãe ama, todos os dias a mãe ora. Entretanto, separaram esse dia para homenagear a mulher forte, guerreira, batalhadora, sonhadora, protetora e intrépida, mas que também consegue ser meiga, carinhosa, doce, compreensiva, atenciosa e amiga. A Igreja de Crianças vem com todo carinho honrar a cada mamãe aqui presente. Cada criança do Verbo Kids que está aqui nesta noite representa um filho que ama e admira a mãe que tem. Receba, mamãe, esse amor através desta canção. E você, Paula, nossa pastora querida, não pense que esquecemos de você. Sabemos que você está honrando compromissos no Rio e não pôde estar presente aqui com a gente hoje, mas está todos os dias em nosso coração e sabemos que hoje você não tem mais só 3 filhos, mas todos nós também ocupamos um espaço no seu coração. Te amamos, mamãe Paula, e para todas vocês, um feliz Dia das Mães. Tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto
ensinou a adorar. E o seu coração me ensinou a amar. Eu amo você, mamãe. Nem todas as flores deste mundo têm um perfume igual ao céu. Nem toda a riqueza dessa terra tem um valor de um abraço como o seu. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é nesse dia lhe dizer o quanto amo, mamãe. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é nesse dia lhe dizer o quanto amo, mamãe, Amém, irmãos. Vai lá, fica com o papaizinho de vocês, com a mamãezinha de vocês. Vai lá, fica lá que a gente vai terminar o culto todo mundo junto. Vai lá. Procurar a família de vocês, dar um presente. Amém. Vem cá, Ricardo, vamos cantar um louvor. A gente vai cantar um louvor. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Fica junto com a sua família, seu esposo, seus filhos, em nome de Jesus. Vamos terminar essa reunião assim. Vamos cantar um louvor de comunhão. Depois a gente vai estar orando pelas famílias, amém? Aleluia. Aleluia. Você pode dar a mão aí pro seu esposo, para sua esposa. Se você quiser dar um beijinho nele, não é pecado não. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse
Cristo, para nós caminharmos juntos, Pai, em amor, em santidade, em alegria, Pai. Eu quero declarar aqui nessa noite graça, favor, prosperidade, portas abertas, casamentos restaurados, casamentos funcionais, pais que amam os filhos, filhos que amam seus pais, maridos, esposas, Pai, caminhando juntos na verdade da palavra, Pai. Senhor, alinhados com a tua vontade, alinhados com o teu reino, Pai. Pai, eu te louvo. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pai, eu tenho certeza que nós vamos frutificar naquilo que nós recebemos. Pai, eu declaro que foram palavras remas. Pai, será uma semana, Senhor, onde nós vamos meditar naquilo que nós recebemos do Senhor, Pai. Senhor, eu te louvo. Leva-nos na tua santa e gloriosa paz, nos dando todo o livramento, em nome de Jesus. Cante mais uma vez esse finalzinho. Somos corpo. Vamos dar as mãos e a mão do seu irmão do lado. Vamos fechar os corredores. Fecha os corredores. Dê a mão para ele. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressão. Vai pra minha mãe, né? Pra você. Leva pra sua mãe. Nossa.